Olá e bem-vindo de volta ao Hydros Info. Neste vídeo, vou mostrar como ativar ou desativar o limite de volume de mídia no Windows Samsung SW Fan Plus. Vamos começar. Agora, a configuração pode ser encontrada dentro das configurações. Se você descer um pouco e clicar em som e vibração, aqui você clica em volume e depois clica naqueles 3 pontos no canto superior direito. Como você pode ver, é uma opção de volume de mídia. E aqui podemos ativar ou desativar o limite de volume de mídia. E se o ativarmos, podemos realmente configurá-lo para personalizado, ou podemos desativá-lo novamente. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere curtir e se inscrever. Obrigado por assistir.